Futebol de 5, futebol de cegos. Papo bom no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Você vai saber, você vai entender a importância do esporte na vida do indivíduo, na vida da família. Acompanhe. Eu estudava numa escola para cegos, que é Instituto de Cegos Padre Chico, o nome. No Ipiranga, né? Isso, no Ipiranga. Muito bom lá. E aí estavam promovendo um projeto que eles pegavam os alunos e levavam até a Moca, que inclusive era o professor Francisco também que dava aula lá com as crianças. E eu tinha 11 anos na época. E aí, só que infelizmente eu tive que parar porque as condições estavam meio complicadas, porque era lá no Ipiranga, eu moro no Ermelino, e eu não andava sozinho, né? E aí eu acabei tendo que sair do Padre Chico também, ir para uma escola perto da minha casa. Só que com 13 anos eu voltei para o SESEC de novo. Aí eu participei do meu primeiro campeonato, que foi o escolar, 2017, se eu não me engano, com o André, que a gente foi vice-campeão. E aí com 16 anos eu fui para PADV, graças a Deus eu consegui jogar minha bola e vim para cá. E tô na luta aí, né? Participei o ano passado de 2 campeonatos internacionais, em que eu fui campeão com a seleção, graças a Deus, e tamo aí na luta. Samir, a sua família então é já de um poder aquisitivo mais baixo, mais simples. Você disse que você sempre morou em Ermelino Matarazzo, extremo da zona leste de São Paulo, né? Ermelino? Isso, sempre morei lá. E aí na época, né, como eu te falei, eu saía 4 horas da manhã para chegar no Padre Chico às 6, e meus pais tinham que me levar de carro, só que eles trabalhavam também, né, os dois. Eu tinha 11 anos na época, eu não conseguia ir sozinho, não tinha como ir sozinho. E chegava em casa às 4 horas e tinha treino depois, e aí ficou meio complicado, né. Goleiro, como você chegou no futebol de cegos? Cara, eu cheguei através do meu professor Francisco, né, que ele dava aula na faculdade, né, ele era aluno da faculdade. Ele estava fazendo, acho que o TCC dele, para desporto, aí ele conheceu o futebol e conheceu os meninos na minha antiga equipe, que é o SESEC. Aí me convidou. No começo eu não dava muita moral não, né? Falava, pô, jogar com cego, tomar gosto de cego, isso não é... Samir, olha só. É uma viagem, né? Piada, eu pensava. Não, mas aí eu fui o primeiro treino, treinei com a gurizada lá, gostei. O treinador falou as possibilidades que eu tinha de seleção, de competir em alto nível. Fiz minha primeira competição em 2013, pelos Jogos Escolares, com o André. E daí, só fui crescendo só. Em que idade você chegou no time? Nossa, rapaz. Vai tá fazendo conta, hein? Deixa eu ver. Tinha uns 15, não tinha? 15 anos, né? Uns 15, tô com 20. Eu lembro com tinha uns 15 anos. Você está com 25? 25, agora. São 10 anos já na modalidade. Então deu certo jogar com Deu cegos, certo, né? deu certo. Terra de cego, quem tem olho é escravo. Não sei. Que Cego não é bonzinho não, viu? Cego não é bonzinho. Cego não é bonzinho. Uns bonzinhos, sim. E quanto a empresas que investem, como é que é isso? Hoje em dia, assim, existem empresas que investem, o próprio Magnus é uma das empresas que auxilia a gente com uma verba por ano, né, anual, muito pouca, pelo o gasto que nós temos com todos os atletas. Você tem o Samir, você tem os mais novos que não tem bolsa, que a gente tenta ali dar bolsa, os goleiros também com ajuda de custo, a associação ainda mantém as equipes técnicas, outro técnico, as modalidades. Então, se você somar, é muito gasto, pouco recurso mesmo, dado à vista assim, dos valores astronômicos que outras modalidades e outros esportes ganham. Aí comparando, né? Tem, infelizmente, poucas empresas investem aí na nossa modalidade, mesmo o Brasil sendo o principal nome da modalidade no mundo, né? Atletas, a nossa liga agora no final do ano, que é o Campeonato Brasileiro, recebe atletas de muitos países, Argentina, Colômbia, peruano, já recebemos até turco, francês, eles vêm jogar aqui.
e são contratados pelas equipes também para jogar, né? É uma coisa que deixa o nosso futebol um pouco sem a base, né? Porque equipes que têm dinheiro contratam de fora, não investem nos garotos. Porque para formar o Samir começou em 2013. Foi. Hoje é 2023. Né? Então são 10 anos agora que ele está despontando na seleção. Eu estou há 10 anos também. E eu posso falar que é no mínimo 5 a 6 anos para você trabalhar um atleta para ele chegar a começar a se destacar. Então são 6 anos que você precisa custear esse atleta. E as mães, os pais às vezes não têm recurso. Muitos atletas ficam pelo caminho com potencial porque não tem recurso para vir para o treino. Porque não é só o trabalho dentro de quadra, né? Fora é importante também. A gente tem atletas com potencial no norte do país, por exemplo, que não tem 3 refeições por dia. É bem triste essa realidade, mas eles deixam o futebol por conta disso. Sofrem lesões, etc. Eu quero entender um pouquinho como é que acontece esse jogo. Meio que resumido em como é que acontece, André, na quadra é dividido, não é? É uma modalidade disputada numa quadra de futebol convencional, futsal, 40 por 20. Essa quadra ela tem bandas laterais, né, que são barreiras de 1,5 m, 1,20 m de altura, com inclinação de 9 graus, que não deixa as bolas sair pelas laterais. Tá? As adaptações que são feitas. A quadra é dividida em 3 terços. O primeiro terço, só quem orienta é o goleiro. O terço médio, o terço do meio, só o técnico. E o terço final do ataque é o chamador, que é um staff que fica atrás do gol. Eu quero muito dar esse destaque para essas vozes que acontecem durante o jogo, né? Então, a primeira voz é o goleiro. É a sua voz. A segunda voz do técnico. E a terceira voz, chamador. Qual é a função exata? Eu sempre falo que são 3 técnicos, né? O goleiro, que vai orientar o seu terço, o técnico, que vai orientar o terço médio, e o chamador, que é alguém que enxerga, que fica atrás do gol, que ele é responsável por orientar o meu ataque. É ele que vai falar para o atleta esquerda, direita, chuta, ele fica ali atrás do gol.